Amém. Graça e paz. Amém, queridos? Abra sua Bíblia em Josué, capítulo 2. Josué, capítulo 2, de 1 em diante. Nós sabemos que Deus tirou o seu povo lá do Egito e que eles ficaram 40 anos, no deserto, Eles tiveram muitos problemas, porque na caminhada, foi até um pouco como falaram aqui, a pastora Patrícia, na caminhada desistiram. E quando a gente aprender a rota da persistência e você ver os resultados, nunca mais você vai sair dessa rota. Eu descobri ela alguns anos atrás, e eu sempre acredito nas minhas bênçãos, e eu sempre tenho visto Deus me abençoar, amém? Tenho visto e tido respostas de Deus em tudo quanto eu tenho lhe pedido. E tenho aprendido a pedir, tenho aprendido a esperar, e tenho aprendido a receber, e tenho visto o que Deus tem feito em minha vida. E aí, passados 40 anos, Deus ajustou ali os reclamões, saíram de cena, todos morreram, e ficou a geração de menos de 20 anos, durante aqueles 40 anos do deserto. Tinham ali, então, a geração com menos de 20 anos. Então, eles agora iam entrar na terra prometida, no lugar onde Deus prometeu a eles. O que eram para levar alguns dias, levaram 40 anos. Retardou 40 anos. Já pensou? Você tem uma bênção por alguns dias, e aí você reclamar, murmurar, fazer coisa errada, e aí isso retardar 40 anos, é surreal, né, irmãos? É uma penalidade enorme. Muitos vão passar por isso. Fala assim, que não seja eu. Eu não vou perder o time de Deus, o tempo de Deus. Aí agora Deus então mandou uma pessoa lá e falou, olha, chegou a hora. Como mandou um homem de Deus aqui esses dias, ele falou, esses dias vocês vão ter muitas colheitas. Até 52 dias, muita coisa vai acontecer. Eu estou vendo muitos rumores, já estou vendo muitas bênçãos. E assim, quando eles entraram na Terra Prometida, então começou agora uma estratégia de guerra. E aí houve uma necessidade humana, porque Deus não pediu que fizesse, porque Deus falou, agora vocês podem entrar, mas eles tiveram a necessidade de pesquisar. Moisés ficou meio assim e tal, mas permitiu então que arrumasse um representante de cada tribo. Melhor não ter arrumado, né? Mas arrumaram. E aí então arrumaram 12 espias para ir lá espiar agora Jericó. Já tinha acontecido a história dos 12 espias lá atrás, onde somente 2, Josué e Caleb, falaram positivamente. Os outros 10 falaram, viram o gigante na terra, viram o desafio, viram que tinha que trabalhar, viram que tinha que guerrear, viram um monte de coisa. Queridos, quando Deus mandar você ir para uma conquista, não veja os gigantes, veja o Deus que vai derrubar o gigante. Se fosse fácil, irmãos, não precisava de Deus. Gente, sinceramente, se fosse fácil, não precisava de Deus. Já estava tudo mecanizado, Deus já tinha botado na gente o dispositivo. Quando aquilo que você não consegue resolver, aí onde pode haver uma intervenção divina, o que você consegue resolver, você pode ir fazendo. Aquilo que você não consegue obter, o que está longe, o que está no futuro, você depende de Deus. Até pelo fato que o dia de amanhã pertence a Deus. Então aqueles 2 espias tiveram um bom testemunho diante de Deus e acreditaram no nome de Deus e acreditaram em Deus. E agora eles entraram na Terra Prometida, e a primeira coisa que eles têm que enfrentar é uma cidade fortificada, talvez a cidade mais velha do mundo, chamada Jericó. Todo ano eu vou lá no Jericó. Jericó parou no tempo, está lá, Mas está lá como prova, de um lugar que um dia Deus derrubou suas muralhas. As muralhas estão lá, as ruínas das muralhas. Então eu vou ler o texto sobre quando eles foram então e mandaram espias para espiar Jericó, para buscar de Deus agora uma estratégia de guerra. E Deus estava esperando o que deles? Que eles agora confiassem e não duvidassem mais de que Deus daria a eles a vitória sobre aquela fortaleza chamada Jericó. Então diz assim o texto, Josué 2, versículo 1. De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espias, dizendo:
andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens e disse: é verdade que os homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram, e depois eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os escondera entre as canas do linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão. E, havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado. E lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saías lá do Egito, e também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Sion e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima dos céus, e é Deus embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que assim como eu usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis o sinal certo de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, como tudo que tem, e de que livrarei a nossa vida da morte. Livrareis. Então lhe disseram os homens: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes esta nossa missão. E será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. Raabe era o que, irmãos? Uma prostituta, uma meretriz. Como pode Deus abençoar uma meretriz? Ora, aqui nós temos muitas coisas, nós temos princípios, nós temos que uma mulher fez o bem a quem está em nome de Deus vivendo aqui nesse mundo e uma missão, como é o nosso caso. Ela fez algo que Deus ama, ela plantou, ela semeou e imediatamente colheu. Ela foi misericordiosa e não entregou aqueles 2. Deus está mostrando, olha, essa prostituta foi elogiada lá na frente por Jesus, foi contada como uma heroína da fé, porque ela arriscou a sua vida para poder salvar a sua família. Ela sabia que aquela cidade era uma cidade contaminada e que era totalmente contra aquilo que Deus mandava anunciar. E que ela ouviu falar de um Deus poderoso, mas ela tinha umas coisas interessantes. Mesmo sendo prostituta, ela era misericordiosa e ela zelava pelos pais e os irmãos. Exatamente tudo quanto a gente prega aqui. Quantos gostariam aqui de ter uma família onde os filhos cuidam dos pais, os pais cuidam dos filhos e os filhos cuidam uns dos outros? Quantos gostariam dessa família? Diga amém. Infelizmente, isso na realidade do mundo é um sonho, mas que nós podemos tornar realidade aqui. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Mas olha aqui, aqui Deus está usando o exemplo de uma mulher totalmente fora da nossa fé, uma pessoa que teria que se converter depois e parar com a prostituição, porque Deus mesmo aliviando ela teria que converter. Existe toda uma exigência, mas Deus deu oportunidade a ela. Nós estamos entendendo? Diga amém.
Então, Raabe era o quê? Uma meretriz, né? Uma prostituta, e vivia em cima do muro. Fala, saia de cima do muro. Saindo de cima do muro. Fala para o teu irmão aí, saia de cima do muro. Então, hoje, nesta noite, nós vamos falar sobre sair de cima do muro. Glória a Deus. Viver em cima do muro simboliza viver agradando os dois lados, Deus e o mundo. Vamos supor que a prostituta decide o seguinte: olha, eu vou ajudar vocês, você salva minha família, mas não me ponha regras. Depois houve regras para que elas pudessem ter o mínimo de obediência àqueles espias, que eram representantes de Deus. Talvez a gente quer servir a Deus, mas nós não queremos obedecer às regras. Isso nunca vai dar certo. Você vai viver capenga, altos e baixos, na mesma, enquanto Deus tem o mundo para entregar na sua mão, para você transformar o máximo de coisas nesse mundo. Posso ouvir amém? Eu, de fato, estou assim, muito esperançoso, já estava esperançoso depois do nosso congresso, continuo esperançoso e creio e sinto e percebo que muitas coisas vão acontecer nesses dias, em nome de Jesus, até abril. Até fiz as contas dos 52 dias, se ia dar lá no aniversário da igreja, falei, deixa eu fazer as contas aqui, mas não deu, 28 de março. Ou seja, Deus então está nos dando ainda até o dia 28 de março, ou seja, um mês antes, muita coisa para acontecer aqui. E eu creio que nós vamos ter muitos testemunhos nesses dias, em nome de Jesus. Quantos creem e concordam, digo amém. Glória a Deus. Avaliando as escrituras sobre Raabe, podemos afirmar que ela, ouvindo falar do que Deus estava fazendo na região onde morava, através do povo que tinha saído do Egito, que eram os hebreus, os judeus, os israelitas, que são as mesmas pessoas, hoje conhecido como judeus, converteu seu coração a Deus e apostou que se fizesse algo para os representantes dele aqui na terra, Deus salvaria ela e sua casa. Muita gente vai ser abençoada por estender as mãos para você. Talvez você vai ver uma pessoa que estende a mão para você ser abençoado mais rápido que você. Por quê? Porque ela tem aquela porçãozinha, Deus já está acertando. Mas você tem uma porçãozona. A sua porção é a vida toda, não é só uma coisinha. Posso ouvir o amém ou não? Então nós temos que ter essa mentalidade. Deus tem tudo para mim. O que eu preciso é compreender o que eu quero e buscar em Deus. Então, tudo ao tempo de Deus. Se Deus tiver isso para você, você vai. Eu primeiro vou buscar em Deus também, enquanto chega esse tempo, por quê? Eu não vou sair pegando a profecia e... Não funciona assim. Te acalme, viu, irmãos? Mas também não vou duvidar e nem vou ficar resistindo. Tudo bem. Como eu falo para vocês, faça isso. Se Deus tiver que mudar, Ele vai avisar a gente. Para mim, Ele me avisou. É uma palavra totalmente que eu não quero ouvir. Porque é totalmente o que eu falo quase que contra. Não é que eu seja contra, porque um filho fora de casa é um risco enorme. E Deus me ensinou que eu devo vencer onde eu estou. Agora, se Ele me mandar para um lugar para eu vencer lá, é diferente. Quantos entendem? Diga amém. Até porque a gente estimula que cada um aqui tem a sua própria palavra específica de Deus. Nunca vou cercear isso de vocês e nunca vou ser contra, até porque ninguém pode ser contra Deus. Nós somos indivíduos, personalidades. Então a gente tem uma personificação, nós temos uma individualidade. Cada um tem a sua própria vida que Deus deu. Eu nunca vou atrapalhar você, tanto é que nós montamos uma igreja preparado para que se alguém tiver que ir para longe, nós pregamos Deus de perto e Deus de longe. Quantos já foram, quantos já voltaram, quantos já estão? A igreja continue podendo te atender do mesmo jeito. Posso ouvir amém ou não? Então, graças a Deus, as minhas obras provam que eu não sou do contra. Eu estou me preparando para que, se for Deus, eu esteja pronto, para eu não sofrer com aquilo que eu não quero. Posso estar me entendendo? Diga amém. Então, é como eu disse, a Luciane está grávida de gêmeos. E fiquei com aquilo, porque eu tinha, numa pregação, tudo que eu quisesse, eu podia pedir a Deus e acabou. Então, eu pedi a Deus
que eu queria os gêmeos e acabou. E que Deus ia botar dois meninos, uma menina e um menino. Né? Pedir que não botasse nada que não fosse sair. Amém ou não? E fiquei batendo naquilo, e um falava, e via homem de Deus, e via outro, dizia que não era, e eu teimava. Até que Deus me arrebatou e diz: o que está no ventre da sua mulher é um menino, e ele vai se chamar Ângelo. Aí eu falei: amor, vai fazer a ecografia não, que eu duvido, que eu nem deixava ela fazer. É um tipo de loucura, mas Deus ama esse tipo de loucura. Posso ouvir o amém ou não? Existe também meninice, ou existe uma questão de criança também ao mesmo tempo. Quando é confiança em Deus, irmãos, Deus fala. Então Deus, além de usar, mandou 3 pessoas falar comigo que não era gêmeos. Eu não aceitei. Mas então o próprio Deus me arrebatou, me levou lá no céu, sentei no colo dele, irmão. E ele disse: olha, no ventre. Então eu sempre falo: Ângelo, você é um menino importante, porque Deus revelou você. Fala: eu sou importante. Porque Deus também me revelou. Posso ouvir o amém? Hoje a pastora faz aqui, toda mulher que ficar grávida, ela não tem como é o nome daquele evento? Nós aprendemos uma revelação. Todos nós fomos revelados. E nós comemoramos quando sabemos, quando é homem, quando é mulher. É o mínimo que a gente vai fazendo. Já vai cuidando, vai fazendo atividades como quem crê que bendito o que vem em nome do Senhor. Outro dia desse, irmãos, às vezes, algumas lições vão nos botar assim no chão. Fica essa disputa aí, né? Pode ou não pode o aborto de uma mulher que foi estuprada? Eu não vou falar para a mulher faz ou não faz, eu não me meto nisso, meu irmão, sabe por quê? Porque isso é pessoal. Eu não quero nem falar minha opinião. Aí eu vi um depoimento de uma mulher que ela foi usada para mudar a vida de muita gente. E ela estava numa reunião, meu irmão, e ela acabou com a reunião. Chamaram ela porque ela foi usada para atender muita gente. Eu não lembro qual era a área, mas era uma espécie de uma conferência. Então ela, antes de falar, ela falou o seguinte: eu sou fruto de um estupro e minha mãe decidiu não me matar. Todos vocês foram beneficiados pelo meu trabalho, pelo meu evento, pela minha descoberta. Agradeço a minha mãe que não me matou. E agora? O negócio desse acaba com essa lei, não acaba? Bagunça quem vai, né? Deus ilumina lá quem vai julgar para poder definir isso daí. Um depoimento dessa, uma mulher dessa, muda muita coisa, irmão. Não seria pecado, penso eu, resolver o problema de outra maneira. Também não sou eu que vou dizer: faz isso. O que você está sentindo? O que você está pensando? Porque se a pessoa escolhe uma decisão dessa, meu irmão, eu vou apoiar e vou dizer: isso aqui é uma guerreira. Porque o desafio é enorme. Ficam marcas, sequelas. E a pessoa tem que ser curada, tanto a mãe quanto a família, o pai, a sociedade que tiver em volta, sim ou não? Quantos estão me entendendo? Diga amém. Então fala assim: as coisas ocultas pertencem a Deus. As reveladas a nós. Olha que fantástico. Como muda, o que é um ponto de vista? Bem está escrito: o que começa um pleito, parece justo. Até que vem outro. Essa semana eu estou numa alegria tão diferente. Estava pensando em casa hoje. E parece que quando a gente consegue ficar alegre, as coisas vão acontecendo mais fácil. As existências parecem ser quebradas de uma maneira interessante. Então, assim, eu estou com um sintoma sem antes mesmo ter alguma bênção. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Mas eu conheço o Deus que eu sirvo. Alguma bênção tremenda vem aí para mim. E ela inclui a felicidade de vocês. Ela inclui a bênção de vocês. Mas eu também quero a minha. Como pessoa física. Não é como pastor, não. Que eu também sou indivíduo. Eu sou pai, eu sou irmão, eu sou filho, eu sou colega, eu sou amigo, eu sou cidadão, eu sou brasileiro. Bonito. E lá no capítulo 6, vamos ver o que aconteceu lá no capítulo 6 de Josué.
nesse mesmo livro, versículo 22 ao 25. Diz assim: Raabe é salva. Essa Raabe representa as pessoas aí no mundo. A pessoa que não está dentro de uma igreja. A pessoa que não está com Jesus. Jesus, irmão. Então ele diz assim: Então disse Josué aos 2 homens que espiaram a terra: Entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá com tudo quanto tiver, como lhe jurastes. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe, seu pai, e sua mãe, seus irmãos, e tudo quanto tinha. Tiraram também toda a sua parentela, e os acamparam fora do arraial de Israel. Porém, a cidade, tudo quanto havia nela, queimaram. Tão somente a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe e a casa de seu pai e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros de Josué, enviaram a espiar Jericó. Então Deus preservou a parte do muro onde morava Raabe, até que ela fosse resgatada. O que aconteceu, grande? A história conta que Deus falou: fala para o povo de Israel, orientou os sacerdotes, Moisés e os sacerdotes, para pegar o shofar, que é um chifre de carneiro, tocar 7 vezes e dar 7 voltas. Na última volta, eles tocassem o shofar e gritassem, os muros iam cair. Adivinha qual a parte que não caiu? A parte onde ficava a casa da Raabe, que ela morava no muro. Havia casas no muro, você vê a largura do muro. Irmãos, olha que milagre. Ou seja, na sua volta pode morrer, acabar, destruir muita gente. Mas se você tiver uma aliança com Deus, Ele pode guardar você da destruição e te dar aquele tempo para fugir. Quantos recebem essa palavra de proteção? Diga amém. Quantos podem dar glória a Deus? Diga amém. Mas olha, isso me intriga, sabe? Eu vou em Jericó, eu olho, todo ano a gente vai lá. Irmãos, um lugar fica em frente ali, fica onde eram as águas amargas, que o profeta foi lá e tirou o amargo e ela voltou a se tornar potável. Está lá a fonte. 300, 500 metros depois, está ali as ruínas da muralha. De lá você olha para cima, tem uma montanha enorme, uma das maiores que tem lá, no centro de Israel, que é o Monte da Tentação, onde Jesus foi tentado pelo diabo. Para subir lá, sobe de bondinho, tipo fosse o Corcovado, né? Lá no Rio, bem alto. Só que ele é reto assim, se cair lá de cima, já era, é precipício. E de repente, naquele lugar aconteceu tantas bênçãos. Ali também, esse lugar se tornou um lugar onde Deus manifesta sua misericórdia. Sabe o que eu lembro agora? Do bom samaritano. Qual foi o lugar que as pessoas estavam indo de Jerusalém para Jericó, quando pegaram lá uma pessoa lá um judeu vindo, e passou um sacerdote e não acudiu ele, porque os salteadores pegaram ele, bateram nele, ele ficou semi-morto. Passou mas não sei quem, não socorreram ele, e veio um samaritano, que os israelitas e eles não se davam. Ou seja, veio uma pessoa que a gente é até contra ela na sociedade. O jeito dela fazer as coisas e tal, mas ela tinha algo que Deus se agrada muito, ela é misericordiosa. Fala, eu preciso ser misericordioso. E aí ele olha o rapaz, aí pegou ele, limpou, deu os primeiros socorros, viu que o negócio era grave, levou ele para Jericó, hospedou ele. E como ele era uma espécie de comerciante que passava por ali, ele falou com o dono do hotelzinho lá, da pousada, e falou: olha, eu preciso ir, cuida dele para mim. Eu vou deixar a conta paga, e se gastar mais, quando eu voltar você me fala. Eles se admiraram, falou: você vai salvar um judeu? No mesmo lugar, então, ela semeou misericórdia ali, então é um lugar que sempre Deus vai usar para mostrar a misericórdia dele. Todo ano eu vou lá em Jericó, eu almoço em Jericó e penso nessas coisas.
em Jericó, me lembro, viu, quem for comigo em Israel, de eu dar uma ministração sobre misericórdia, a gente receber a unção da misericórdia lá. Sabe por quê, irmão? Às vezes nós somos poucos misericordiosos, ou precisamos ser mais misericordiosos. Às vezes somos muito juiz e pouco misericordiosos. O misericordioso, ele não julga, né? Ali a causa. O que é para fazer? A pessoa está com fome, gente, vamos dar comida. A pessoa está chorando, o que foi? Vamos ali dar o consolo. A pessoa está sofrendo, o que está pegando? Não é hora agora de julgar o que é o negócio. A pessoa quebrou a perna, vamos levar para o hospital. Raabe, então, escolheu pôr em risco a vida, porque teve fé que os espias enviados pelo mensageiro de Deus, o profeta Moisés, serviam ao Deus vivo e que tinham um bom caráter. Temiam a Deus e não lhe trairiam. Fala assim, eu jamais posso ser um traidor. Deus não se agrada de traidores. Olha, o Judas morreu primeiro que Jesus, irmão. Jesus já estava preso, foi preso. Já estava preso, né? Quando o Judas foi lá, beijou ele, então naquele momento ele foi preso. Entre isso e um dia depois, o Judas já estava suicidando. A Bíblia diz que Satanás entrou nele e o possuiu, né? E levou ele ao suicídio. Quando ele viu a besteira que fez, a besteira, irmãos, que o preço é tão danoso, é tão caro que às vezes não tem. Olha, irmãos, leiam depois Hebreus 11. Hebreus 11 tem uma revelação que depois que a pessoa experimentou a palavra de Deus em um lugar e sair de lá, dificilmente ela consegue se salvar. Dificilmente ela consegue voltar à bênção. Uma coisa é uma pessoa que vai para uma igreja e ela não tem revelação nenhuma, ela não tem experiência nenhuma, ela não tem ensino nenhum. A Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo de ignorância. Mas uma vez que você já foi ensinado e praticou e volta aos fundamentos elementares lá antes da conversão, Deus não vai ter você por inocente. Dificilmente, ele está dizendo que não é impossível, mas dificilmente a pessoa consegue restauração. Fica sofrendo na vida. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Então nós temos que nos firmar no Senhor e na força do seu poder. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? O que significa sair de cima do muro, pastor? Significa que ou servimos a Deus ou servimos ao mundo. Não dá para ficar em cima do muro. Agora, são várias áreas. Vamos lá. Como é que eu sirvo a Deus como filho? Como é que eu sirvo a Deus como pai, como mãe, como filho, como pessoa casada? Bom, todos esses aqui podem ser todos ao mesmo tempo ou não? Eu posso ser filho, pai, casado e pai. Posso ou não posso? Como servir a Deus sendo do sexo masculino? Como servir a Deus do sexo feminino? Então, querido, você tem agora você também como profissional, como eu devo servir a Deus? Como empregado, como eu devo servir a Deus? Nessa área. Como patrão, como político. Tudo que você for fazer, irmãos, cada posição na sua vida tem lá uma regra para você. Querida, a Bíblia é fantástica. Aí, se eu não obedeço em cada área dessa o que a Bíblia me manda, o que vem no lugar? Sofrimento, por causa da desobediência. E aí a Bíblia diz, é melhor obedecer do que? Engloba isso daí. Eu aprendi, um dia eu aprendi sobre semear. Tudo que eu plantar eu vou colher, diz a Bíblia. O reino de Deus é semelhante à vida de um agricultor, que ele lança semente à terra, e ele vai deitar e se levantar, acordar e dormir e acordar. Entra dia, sai dia, entra noite, sai noite, não sabendo ele como. Aquela semente que aparece. Eu fico imaginando um plantador de soja. Ele planta a soja, está só o campo, só a terra, né? Aí ele senta a cadeira dele lá na sede da fazenda e fica olhando a terra. Amanhã ele plantou tudo, terminou de plantar hoje, amanhã ele está olhando. Amanhã tem alguma coisa?
Daqui uma semana, tem alguma coisa? A soja leva quanto tempo para nascer? Alguém sabe? Aí o fazendeiro está lá quieto, calado, porque agora é hora de humildade, né, irmão? Porque ele depende do sol, ele depende de chuva, ele depende de um monte de fatores para que ele dê certo, de vento. Então ele fica ali, torcendo para que haja chuva ou não haja chuva. Por exemplo, 120 dias. Então ele tem que ficar ali 120 dias esperando, é até profético para nós. Mas o que a gente aprende? Que Deus falou que o reino de Deus, semelhante à vida do agricultor, é que Deus quer que o homem que faça qualquer coisa com ele seja dependente dele em todos os passos. Ora, quando você quer um filho, aí a mulher fica grávida, começa a passar mal, você começa a orar. Há umas reações ao não há. Os 3 primeiros 90 dias é crucial ou não? Então, assim, aí você vai orando, o que nos ensina Deus na criação, na formação do homem? Depender de Deus em tudo. Não acha porque o cara ficou próximo demais, agora não depende de Deus. E vai cair do cavalo. Posso ouvir amém ou não? Então, o que significa sair de cima do muro é tomar as decisões em cada área. Como eu devo ser agora que eu entrei na igreja, né? A Bíblia diz, congregai-vos, não fazei. Como é costume de alguns, ele está falando para crente, irmão, que não congregam mais. Eles são nécios, estão dormindo. Ao nécio, Deus tem uma palavra para ele. Ele não ganha bênção. De repente vem calamidade sobre ele. Então, queridos, eu tenho que entrar na igreja, eu tenho que congregar. Hebreus 11, passado então 2.300 anos aproximadamente. Vamos lá em Hebreus. Deus, além de Jesus que citou essa mulher, Deus manda, Hebreus 11:31, manda botar o nome dela aqui onde está sendo mencionado os heróis da fé, e diz: os israelitas em Canaã, versículo 30, pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. 31, pela fé, Raabe, a meretriz, vai dando ênfase que era a meretriz. Irmãos, 1.300 anos, né? E hoje, 3.300 anos depois, eu estou falando dela. Olha o que Deus pode fazer. 3.300 anos, eu estou contando a história dessa mulher, que eu não sei nem onde estão sua família, nem onde está a sua família. Mas Deus está cumprindo a parte dele, que ele fala assim, aqueles que se realmente põem à prova a sua fé e vencem, terão memorial. Quantos querem o memorial de Deus para as suas gerações? Diga amém. Quando eu ando bem com Deus, querido, não importa o que eu vou colher aqui, o que importa é que toda geração que vem depois de mim vai ser abençoada por alguma coisa que eu fiz que agradou a Deus. Isso também tem que te consolar, porque isso é pela fé. Talvez eu não vá ver a 4ª geração, a 5ª geração, mas eu acredito nela, que Deus vai preservar ela, Deus vai livrar eles de todo o sofrimento que há de vir sobre o mundo, como disse lá Jesus para João na ilha de Patmos, em Apocalipse, né? Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes. Lembra que eu falei da obediência? Ele não foi destruído com quem? Com os desobedientes. Quer dizer que Deus está dizendo que ele poderia ter salvo Jericó. Se eles se humilhassem e falassem, não, esse Deus é poderoso, vamos conversar. Eu fiquei sabendo que esse Deus é bom, que ele destruiu o Egito por causa da resistência e dureza de coração do faraó. Mas o rei ali mandou preparar e queria, inclusive, matar os que Deus mandou lá. Essa quer matar os que eu mandei aqui, então você. Olha a importância do líder ser uma pessoa do bem, não querer matar, não querer destruir. Porque acolheu com paz aos espias. Raabe, a prostituta Raabe, é encontrada então na galeria dos heróis da fé.
Raabe se tornou símbolo de preservação de vidas. O que significa que então sair de cima do muro, eu pergunto de novo, significa que ou servimos a Deus ou não. O muro é a linha divisória em que estamos. Deus não costuma ajudar quem fica em cima do muro. Tem que descer. Você precisou de uma ajuda, a pessoa ficou, ajuda, não ajuda, ajuda, não ajuda. Ajuda, não ajuda, ajuda, não ajuda. Passou, você se deu mal. Puxa, que a pessoa tivesse me ajudado. Mas ajuda, não ajuda, ajuda, não ajuda. Ah, vou ajudar não. Aí a pessoa passou, alguém ajudou, ela venceu. Como fica essa aqui? Sem graça ou não? Ele pergunta, aquela lá fica devedor dela? Não. Ou pelo menos se sente devedor? Fala, não. Glória a Deus. Algumas curiosidades daquele período de conquista. Eu gosto sempre de falar de curiosidades. Então era o ano, 1406, ou seja, então não é 1300, é 1400 anos antes de Cristo. Quando os israelitas entraram na Terra Prometida. Os israelitas levaram cerca de 30 anos para conquistar a terra de Canaã. Foram 40 esperando e mais 30 para dominar a terra. A idade de Jesus, esses 30 anos, é a mesma idade, também coincidente, ou Jesuscidência, é a mesma idade que Jesus, quando ele iniciou seu ministério nessa terra. Josué morreu na metade desse tempo. Daqueles 30 anos de conquista da terra prometida, o grande homem da fé que sobreviveu a toda a calamidade, o desafio e o tempo, foi Josué e Calebe. Josué era o líder. No meio da conquista, ele morreu. Ele viu a metade da conquista, ele não viu a terra toda conquistada. Por quê? Porque Deus está sinalizando que a conquista é perpétua, para sempre. De modo que ninguém jamais vai apagar Israel do mapa, ou seja, o povo de Israel. Inclui nós que também somos filhos de Abraão na fé. Pois que todos que creem em Jesus é também filho de Abraão, diz a Bíblia. Mateus 1,6, vamos lá em Mateus 1,6. Muitos dizem que Jesus foi descendente da prostituta Raabe e que ela foi tataravó de Davi. Jessé gerou o rei Davi e o rei Davi a Salomão, de que fora mulher de Urias. Aí você vai ver, aliás, o 5. Salmão gerou a Raabe, de Raabe a Boaz. Este de Ruth gerou a Obed, e Obed a Jessé. Então, a prostituta Raabe não deve ser a mesma bisavó de Jessé, porque você fala, o Davi, ela é bisavó do Davi, não pode ser por questão de muitos anos. Posso ouvir o amém? Não. Mas Jesus pode, e Davi pode ser descendente dela. Já pensou? Você hoje pode não prestar, irmão. Amanhã de você pode vir tanta coisa boa. Como estou entendendo? Diga amém. Mas a dona Angélica, caladinha, orava por nós. E Deus falou para mim, ela orou por você desde pequeno. Um dia, puxa, quando Deus falou aquilo comigo, irmãos, eu sou gosto de fazer as coisas rápido. Peguei o carro de manhã e fui parar na casa da dona Angélica, lá no Guará. A minha casa era a 46, a da dona Angélica era 42. Entre a minha casa e ela ficava a 44. E aí eu bati na porta, que a dona Angélica abriu, eu disse, a paz do Senhor Jesus. Ela não acredita. Irmãos, eu era o cão em pessoa naquela rua. Quando eu disse, a paz do Senhor, ela quase deu um troço. Ela falou, ai meu Deus, eu preciso tomar água. Ela quase passou mal. Ela falou, sabia que valia a pena orar. Até isso converte. Aí eu falei, dona Angélica, Deus falou para mim que eu me converti, porque a senhora orou por mim muitos anos, desde criança. Ela falou, meu filho, quanto eu orei.
Eu não lembro bem se ela falou, agora eu posso morrer em paz, ou sei lá o quê. O tanto que eu dei trabalho para ela, naquela rua. Mas eu fui lá agradecer a ela, fui lá dizer para ela que não foi em vão o esforço dela. Então, continue orando para as pessoas. Uma pessoa que hoje não presta no nosso ponto de vista ou no nosso padrão aqui, se ela converter amanhã, irmãos, ela fica melhor do que outros. Porque ela é forte, ela tem ousadia, ela tem coisas que tem coragem de fazer que a gente não tem e nem quer fazer. E quando ela vier para cá, ela vai fazer o oposto do que fazia, ou seja, fazer coisa boa com intensidade. Posso ouvir uma salva de palmas ao Senhor? Que Deus tenha a dona Gésia, que eu sei que ela já foi. Então ela não pode ser a mesma bisavó que dizem ser a bisavó do Davi. Só uma curiosidade. Pois quando os israelitas entraram na terra prometida, foi por volta do século V, e Davi viveu no século XI, antes de Cristo. Ou seja, pelo menos 300 anos de diferença. Muito tempo para uma mulher ficar sem dar à luz. Sem falar que naqueles dias as pessoas já não viviam mais do que 120 anos. Pelo contrário, a idade das pessoas estava despencando, ou seja, 80 anos, o próprio Davi falou. O que o homem passar, o homem viverá até 70, 80 anos. Então ele estava diminuindo o tempo do homem normalmente. O homem comum, um homem que não faz muita coisa, só vive para ele. E quem vive para Deus, a Bíblia diz que fala, prolonga os seus dias. E ele diz então que o que passar de 80 é enfado e canseira. Ainda hoje tentamos recuperar o tempo de vida dos humanos, não é? Então, há 50 anos atrás, o brasileiro vivia 50, 40 e tantos anos, a idade média. Nós já vamos ir para 71 anos, eu acho, 75 anos, aí a expectativa de vida nossa hoje, graças a Deus. Está quase dobrando, irmão. Por conta de quê? Por conta das descobertas. Essas descobertas são coisas de Deus. Posso ouvir o amém ou não? Então, hoje, o desafio para você é: saia de cima do muro.